Boa tarde a todos. Ao contrário dos colegas aqui presentes, eu vou pedir, dos colegas de mesa presentes, eu vou pedir licença para falar sentado, porque as minhas experiências com a tribuna não é muito boa, ou não foram muito boas, porque eu balanço as mãos, às vezes, a italiana e vou jogando papel para todo lado, então eu prefiro, digamos, me comprometer aí a falar sentado, ou comprometer um pouco, talvez, a perspectiva da exposição, mas, em função do tempo também, tentar me limitar e organizar melhor as ideias, e ao contrário dos dois colegas também, eu sou um pouco mais velho, digamos assim, e sou meio ruim com as informáticas, então eu não me dou bem com esse PowerPoint, então eu evito, porque isso também me causa uma certa confusão. Então, sou lá do interior, de Perdões, até tive a alegria de encontrar uma conterrânea aqui hoje, eu me mantenho lá meio, digamos assim, nos métodos tradicionais. Deixando de lado já essas perspectivas, e claro, não poderia deixar de agradecer aqui a lembrança do meu nome para falar ou conversar aqui com vocês nessa tarde, do professor Dierle, a quem agradeço imensamente a confiança e o convite. Também cumprimentar a todos, na pessoa do Adriano, colega e amigo. Bem, considerando o tempo, já perdi até 1 minuto com essa introdução, entre aspas, digamos assim, vamos ao tema da negociação processual. É um tema velho, novo, mas há uma perspectiva nova das mais interessantes aqui, e é com muita alegria, digamos assim, e também responsabilidade e preocupação, dentro desse curto tempo, que eu venho trazer para os senhores pequenas mensagens, ou pequenas provocações, ou pequenos apontamentos, como tem de ser realmente nessas exposições mais curtas, que eu acho que são muito interessantes até para nós, para efeito de organização de ideia. E é com alegria, então, que eu venho a tratar desse tema, e por encontrá-lo no novo CPC, sendo que em 2011 eu já havia publicado um artigo sobre essa perspectiva da contratualização do processo na revista de processo com base nas doutrinas italiana e francesa. Eu iniciaria aqui a exposição propriamente dita, chamando a atenção dos senhores com um autor italiano chamado Remo Capone, que este tema comporta uma abordagem sob 2 perspectivas. Uma perspectiva tradicional, que os senhores todos conhecem, que é a perspectiva da transação, até muito bem posta aqui pela professora Suzana, com os métodos de transação no âmbito da jurisdição para a solução do direito material. Essa é uma perspectiva com a qual os senhores estão acostumados, daqui a pouco eu a relembro com base no CPC de 73. E uma perspectiva nova, que são os chamados acordos ou contratos de processo, em que a autonomia da vontade, com a qual os senhores estão acostumados ali no âmbito do direito civil para ajustamento dos contratos de direito material, essa autonomia da vontade vai ser utilizada para negociar a tramitação do processo, negociar regras processuais. Então, os senhores verão isso aqui mais ou menos como em direito civil, em que num paralelismo, numa aproximação distante, em que teríamos a legislação indicando regras supletivas no caso de ausência de vontade das partes. Então, os senhores vão ver mais ou menos essa possibilidade aqui incorporada no âmbito do novo Código de Processo Civil, que são os contratos de processo propriamente ditos, em que regras e formatações de tramitação do processo serão negociadas entre as partes e, em sendo válidos esses acordos, eles terão de ser observados pelo Estado juiz. Essa é uma perspectiva completamente nova no âmbito do processo e, até pouco tempo atrás, inimaginada. Vejamos isso. O CPC de 73, com o qual todos nós estamos acostumados, ele já previa lá no artigo 158 que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Isso aqui já é mais ou menos a base para o tema que nós vamos conversar, mas os senhores vão perceber que a doutrina tradicional sempre interpretou isso aqui mirando aquela perspectiva tradicional apontada por Capone, mirando as negociações ou as transações em relação ao direito material, quando muito em relação à arbitragem, porque aí tiramos da jurisdição, então, o exame do tema, e em tema de processo, admitir-se-ia apenas, já apontavam autores tradicionais como Pontes de Miranda e Muniz Aragão, acordos para suspensão de processo, acordos para desistência da ação pós-citação do réu ou pós-apresentação de resposta, e, quando muito, aqueles atos unilaterais de desistência de recurso ou renúncia de recurso. Esse era o cenário tradicional desse tema. E não se vislumbrava pela doutrina tradicional nenhuma possibilidade de alteração. O que encontramos agora? Encontramos agora o novo CPC, acolhendo de forma clara e evidente, porque ele vai manter toda a sistemática do Código Antigo, os senhores vão ter lá, no artigo 158, por exemplo, equivalente no 200,
artigo 200 do novo CPC, e a par desta manutenção ele vai trazer duas regras emblemáticas que vão, então, acolher essa orientação advinda dos direitos franceses e italianos como padrão, digamos assim, comparativo. Artigos vão acolher, então, essa perspectiva para trazer os contratos de processo ou os acordos que vão envolver a tramitação processual e o regramento processual, afastando, então, em princípio, por acordo das partes, as regras legais. Chamo a atenção dos senhores para o artigo 190, que é a matriz, 190 do novo CPC, que é a matriz, e vou me permitir aqui ler. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Vejam, senhores, então, que isso aqui está a admitir toda uma ampla gama de negociação processual que não vai envolver propriamente o direito material, vai envolver a sistemática processual, vai envolver procedimento, vai envolver a tramitação dos processos em juízo. Estabelece aqui, não há dúvida, como diz Capone, a perspectiva da atuação da autonomia da vontade no âmbito do regramento processual, o que até pouco tempo atrás era inimaginável. E, evidentemente, toda uma sistemática vai ter que ser construída em torno desse artigo, porque não são quaisquer regras processuais que podem ser objeto de negociação entre as partes. Então, esse tema vai exigir muita atenção da doutrina. E trata-se, evidentemente, de tema complexo e que vem retratar aqui o quê? Dentro da jurisdição, que sempre foi, digamos, um poder ou uma estrutura mais afastada do meio social, mais encastelada, digamos assim, em perspectivas jurídicas, vai traduzir a inserção da jurisdição numa perspectiva mais democrática, de maior contato com a sociedade, de maior abertura para a sociedade. Isso aqui retrata, no fim das contas, a temática da relação entre sociedade civil e Estado. E é por isso, então, o tempo já lá se vai, que eu me proporia, como brevíssimas mesmo, pinceladas, porque tal como os colegas aqui, vou ver se não estouro isso aí de jeito nenhum, até porque o relógio aqui é bem grande mesmo, não dá nem para fingir. Eu me proporia desenvolver isso com breves pinceladas em, primeiro, qual é o pano de fundo dessa temática? As relações entre sociedade e Estado. E as relações entre sociedade e Estado estão num âmbito maior de direito público, ao qual até então o processo, curiosamente, apesar de ser reconhecido e classificado como ramo de direito público, o processo civil, ele nunca, digamos assim, se impregnou das perspectivas de direito público. Depois eu traria em brevíssimas pinceladas também o cenário comparatístico, que é a fonte direta, creio eu, do CPC de 73 dos direitos italianos e franceses, e depois brevíssimas observações a respeito do novo CPC, desse regramento aqui, já apontado para os senhores. Bom, passando então para primeira perspectiva posta aqui de abordagem, que seria o pano de fundo ou o cenário do direito processual enquadrado no direito público. Há um autor italiano do qual eu gosto muito, que é Sabino Cassese, que escreveu aí, agora no começo do século XX, dizendo o seguinte: o direito público ele tem uma base geral. Ele é uma base geral para todas as disciplinas que, na classificação jurídica, integram esse ramo. Então, o direito público comportaria o direito internacional, o direito processual, o direito administrativo. E Sabino Cassese, então, dizia, todos esses ramos do direito público se abeberam numa base comum ou na perspectiva da regulamentação estatal perante a sociedade. Consequentemente, esse direito público em geral, creio que os senhores aí, como estudantes e estudiosos, terão, então, reparado que em direito administrativo muito se discute uma reviravolta aí no âmbito das manifestações estatais frente à sociedade, a abertura do direito para o consenso. A perspectiva de, mesmo no ambiente estatal, se construir as soluções de forma comparticipada e compartilhada entre sociedade e Estado. Não estamos mais aqui naquele ambiente restrito da democracia indireta em que escolhemos os eleitos. Estamos aí num cenário que Cassese chama de democracia administrativa. O Estado se abre para a participação, a comparticipação, no âmbito da prática de atos unilaterais, que até então representavam um exercício de poder de império em que a autoridade emanava o ato, ponto final. Ter-se-ia que cumprir o ato. O cenário agora muda. O direito público se reveste, repito, pela consensualidade e, mais, pela eficácia, porque as ações públicas precisam ser eficazes e quanto mais eficazes elas serão, segundo estudos aí apontados pela doutrina, quanto maior a participação ou os ajustes consensuais. Então, a partir deste cenário, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, se situa neste âmbito e se abebera ou se impregna, digamos assim, das perspectivas de direito público. E os senhores, por exemplo, encontram isso com uma clareza
muito grande e salutar, digamos assim, no artigo 6º do novo Código de Processo Civil, que é o pano de fundo processual desses acordos processuais. Vejam lá, vou me permitir aqui também ler para maior clareza. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, vejam, senhores, essas duas ideias mestres de direito público aqui coordenadas e concatenadas, consenso e eficiência na atuação estatal, para que a atuação estatal, então, que tem como objeto a sociedade, ela atue perante a sociedade, mãos dadas com a sociedade, e não em confronto com a sociedade civil. Este é o cenário, ou pano de fundo dos acordos de processo ou dos novos negócios processuais. O próprio Remo Capone, que já é invocado, diz que o direito administrativo, então, por estar mais próximo da sociedade, caminhou mais rápido do que o processo civil, e o processo civil veio se abeberar, então, dessas perspectivas do direito administrativo para trazer o consenso para dentro do processo. Cadier, um grande autor italiano, também aponta que o pano de fundo é esse novo cenário estatal em que o legicentrismo vai sendo deixado de lado e se reconhecem outras fontes normativas dentro da sociedade civil e do Estado, como aquelas negociais. Portanto, brevemente, este é o grande cenário, o pano de fundo, um cenário maior que não é do processo, mas é do direito público e da própria conformação das relações entre Estado e sociedade civil. Aqui agora eu passaria para o ponto seguinte, digamos assim, que é a inserção ou a invocação dos cenários comparatísticos, que são importantes para se entender o Código de Processo Civil Novo, até para que se perceba que o Código de Processo Civil Novo não sai do nada. Ele vem a trazer experiências já reconhecidas no estrangeiro e que são salutares. Evidentemente, os estudos comparatísticos têm que ser tomados com cautela, porque a importação pura e simples de institutos pode não funcionar, mas nós vivemos num mundo hoje globalizado, informatizado, e podemos e devemos olhar para o lado e nos apoderar, digamos assim, de boas experiências ou boas práticas do estrangeiro. Essa perspectiva surge no direito francês, basicamente, pelo menos no direito alemão também, mas como eu não leio alemão, não dá para mencionar muito. Ela vem do direito francês, em que surge no direito francês essa perspectiva de as partes e o juiz ajustarem os contratos do processo para flexibilizar regras processuais. Então, Cadier mesmo já trazia num estudo, inclusive publicado na Revista de Processo, aqui no Brasil, em 2008, ele dizia que há uma certa dificuldade nesses acordos, porque eles não se enquadram na modelagem tradicional do sinalagma de processo civil. E, efetivamente, não se enquadram, porque os senhores estarão aqui na frente de novas modalidades contratuais, conhecidas como os contratos plurilaterais, em que as partes têm objetivos comuns a buscar e não contrapostos. Aqui, no caso, a rápida solução do litígio, o efetivo exercício dos direitos processuais. E Cadier, então, aponta que essa nova perspectiva da contratualização do processo significa ter um marco, ou uma reviravolta nas figuras do próprio Estado, o Estado gendarme lá do século XIX, o Estado social do século XX, e agora o Estado mediador. A professora Suzana colocou muito bem aqui as perspectivas que os senhores viram no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, em que o Estado tem que usar o consenso para até evitar o processo. E, uma vez dentro do processo, para buscar para que o consenso seja a fonte, digamos assim, ou possa permitir solução de litígios. Por que, então, indaga-se, não utilizar este consenso entre as partes e juiz para flexibilizar regras processuais, para amoldar regras processuais ao caso concreto, afastando, às vezes, os rigorismos rígidos da legislação? Esse é que é o ponto base. E, ainda também no direito francês e no direito italiano, se encontra uma segunda perspectiva comparatística das mais interessantes, dentro da contratualização do processo, que é a instituição do calendário do processo. Esse aqui não há, praticamente, flexibilização de regras processuais, mas as partes se assentariam ali com o juiz e estabeleceriam um calendário, nessa época tal vai se apresentar uma petição indicando provas, na época tal, ou na data tal nós vamos fazer audiência de instrução, na data tal as partes apresentam seus memoriais e na data tal eu, o juiz, profiro sentença. Então, quer dizer, uma ferramenta de gestão processual impressionante, porque as partes e juiz vão combinar e vão poder ver, dentro de toda a complexidade do processo, o mecanismo de sua duração, o que também vem a ser acolhido no direito brasileiro, no artigo 191 do novo CPC, que assim dispõe: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais. Este, então, senhores, o cenário, digamos assim, comparatístico, e aí, faltando aí 6 minutos, eu já me encaminho, então, para as observações em relação ao novo CPC. Brevíssimas, claro. Como já aqui mencionados, os dois dispositivos, chamemos aí de novidade, ou que vem trazer para o direito brasileiro essas novas perspectivas, são os artigos 190 e 191. O calendário do processo é um desdobramento da contratualização do processo, porque ali se contratualiza, efetivamente, como a
própria palavra está a dizer, a data da prática de atos processuais e se estabelecem datas ou calendário para processos específicos. A evolução legislativa do CPC é curiosa porque no anteprojeto da Comissão dos Juristas e no projeto aprovado no Senado em dezembro de 2010, essa temática não aparece. O Código acolhe só, ou esse Código projetado acolhia só o princípio da cooperação entre as partes. Já no projeto Câmara dos Deputados, aparece aí em março de 2014, cristalizada, ou pelo menos votada e aprovada, essa sistemática, e tal como ela aparece na Câmara dos Deputados, ela vem agora para a versão final, aprovada no fim do ano passado pelo Senado, e incorporado aí na Lei 13.105, nesses dois artigos já lidos e já mencionados. Uma primeira observação se faz presente aqui, que é o artigo 190 dispõe expressamente que essa temática seria possível só em direitos em que se admitiriam a autocomposição, direitos disponíveis. É um ponto estranho, porque o direito material e o direito processual são separados e o fato de eu ajustar regras processuais ou o calendário do processo ou algumas perspectivas processuais diversificadas não impactaria na indisponibilidade do direito material. Salvo vias transversas, então, mas em casos puramente processuais, não vejo muito problema. Nesse sentido, por exemplo, um dos enunciados no encontro aí dos jovens processualistas de Salvador, capitaneados aí pelo professor Gielli, já esse é do Rio de Janeiro, de abril de 2014, já indisponibilizava essa perspectiva, já apontava essa perspectiva. A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócios processuais. Feita essa abordagem, vejam, senhores, que a perspectiva dos acordos é realmente a mais ampla possível. Um enunciado, do qual eu gosto muito, desse segundo encontro agora, sim, em Salvador, em novembro de 2013, dá o tom para os senhores da abertura dessa perspectiva. Vejam lá o enunciado 18. São admissíveis os seguintes negócios jurídicos processuais com base nessa nova tipologia do direito brasileiro: pacto de empenhorabilidade, acordo bilateral de ampliação de prazo, acordo de rateio de despesa processual, acordo para dispensa de assistente técnico, acordo para retirar efeito suspensivo da apelação, acordo para não execução provisória, e por aí vai. Em doutrina, os senhores podem auferir, digamos assim, ou buscar outros exemplos. As partes podem estipular, por exemplo, que as suas petições ou suas conclusões finais não podem passar de 20 páginas, 10 páginas. Por que não? Elas podem ajustar, por exemplo, na perspectiva do processo eletrônico, como é que vai se processar a intimação eletrônica por e-mail e como é que se contariam os prazos e como é que se certificariam as intimações eletrônicas por e-mail. Elas poderiam também, por exemplo, escolher processos. O procedimento seguiria o comum, mas vamos escolher um procedimento da tutela provisória, um procedimento mais enxuto, um procedimento sumário, vamos escolher o do juizado especial. Por que não? Se não houver, digamos assim, maiores incompatibilidades. E esse é o tema que se traz. E no direito francês e no direito italiano, eles derivaram pontos muito interessantes para acordos coletivos de processo, em que, com a participação de entidades judiciárias, entidades de servidores e entidades de advogados, se estabelecem boas práticas por meio de protocolos ou acordos para instaurar novas perspectivas processuais nesses acordos coletivos. Também tema dos mais interessantes. Apontaria para os senhores aqui também, em relação ao calendário do processo, apenas que o direito brasileiro, tal como o italiano, e as críticas do direito italiano podem ser aplicadas aqui, ele prevê a possibilidade do ajustamento do calendário, dispõe que, se ajustado o calendário do processo, as partes não precisam ser intimadas dos atos, porque já há um calendário, elas estão automaticamente intimadas. E as partes, e também partes e juízes, não poderiam descumprir o calendário. Mas não há sanção para descumprimento por parte do juiz. Ele pode ignorar o calendário e não há nenhuma sanção processual para isso. E mais, as partes podem chegar e requerer ao juiz, vamos estabelecer o calendário, o juiz pode recusar. Não há obrigatoriedade para que isso se estabeleça no CPC. Mas, apesar dessas perspectivas que são naturais com institutos novos, não deixa de ser auspicioso a previsão desse tema no novo CPC, cabendo às partes aí, e aos julgadores, digamos, conduzir esse tema da melhor forma possível para lhe dar efetividade. Uma indagação que se coloca, e é importante, eu ainda estou dentro do tempo, o nosso processo, constitucionalmente falando, ele está sujeito ao princípio do devido processo legal. Será, então, que essa temática da negociação contratual seria inconstitucional, porque as partes estariam ali estabelecer para elas regras processuais que não viriam da lei, até afastariam a lei? A doutrina italiana responde à pergunta com muita tranquilidade e não vê nenhuma inconstitucionalidade nisso, até porque a nossa Constituição é permeada pelo princípio democrático, isso aqui amplia a participação democrática das partes dentro do processo, e se não se violam normas de ordem pública,
ou perspectivas inerentes ao bom funcionamento da justiça, não há por que se visualizar aí inconstitucionalidades nessa prática. E, finalizando, estou ali nos meus 15 segundos finais, indica-se que realmente temos um novo CPC aí para entrar em vigor, ao que tudo indica, daqui a alguns meses, março de 2018, e, evidentemente, temos um instrumental legislativo muito bom, muito atualizado e alinhado aí com as melhores perspectivas jurídicas do direito estrangeiro comparado. E temos também, como o professor Fred Dias destacou uma vez numa palestra, o primeiro Código de Processo brasileiro construído a partir de cenário democrático, de debates democráticos na Câmara. Então, nos resta a nós, operadores do direito, como os senhores estão fazendo aqui, como nós estamos a fazer, estudá-lo, analisá-lo e tentar fazer com que este código atinja a sua razão de ser, que é operacionalizar a jurisdição para que ela atinja a sua missão de realizar o direito material, mas que não é uma missão que pode ser atingida de qualquer maneira, mas tem que ser atingida com a participação das partes da forma mais ampla possível e que esse instrumento negocial vem a introduzir no processo brasileiro. Muito obrigado a todos.